nós virmos tudo aquilo, então, que a história permitiu ao longo de 2021. É retrospectiva, é a palavra que é utilizada geralmente para falarmos sobre isso. Olhar para trás e começar a analisar todos os pontos, todos os momentos, as batalhas vencidas ou não, que nós passamos ao longo de todo esse ano. Quando eu vejo a mídia fazendo esse tipo de balanço, fazendo a retrospectiva, eu percebo então que eles analisam sempre quantas pessoas foram perdidas. Geralmente, quantos artistas, quantas pessoas famosas, quantas pessoas da mídia, que eles acabaram perdendo. Porém, este ano foi diferente. Porque se nós fôssemos falar de cada pessoa que não está mais com as suas famílias, o tempo de um culto seria muito pequeno. Foram muitas pessoas que partiram ao longo deste ano de 2021, muitos momentos de tristeza, por muitas batalhas que as nossas famílias ou que as famílias do mundo inteiro elas travaram. Mas quando eu penso em retrospectiva, olhando para trás, eu preciso me perguntar quem é o foco de toda esta retrospectiva. Quem permitiu que a história fosse conduzida desta forma até este momento em que nós estamos vivendo, que nós estamos aqui hoje, como nosso irmão orou, com vida? Quem permitiu que isso tudo acontecesse? Aquele que deveria ser o foco de toda a história, o foco de toda a retrospectiva, o foco de todas as vidas, ele tem sido deixado de lado. Veja ao longo do ano como as pessoas exaltaram, ainda estão exaltando e vão exaltar ainda mais a ciência do que o próprio Deus, porque a ciência é mais importante, porque a vacina é mais poderosa, porque os governantes eles são mais sábios para liderar aqueles que estão junto com eles, toda a população. O ano que está findando, ele traz para nós grandes marcas profundas, cicatrizes na vida de muitos, na família de muitos, que elas não se apagarão. Mas entre choros e risos, nós hoje precisamos lembrar que Deus é o foco da retrospectiva. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo de número 8, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Deuteronômio capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo 10, diz o seguinte a palavra do Senhor: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel,
terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavará o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós mais uma vez clamamos ao Senhor pela tua graça e bondade sobre nós, diante da tua palavra, Deus, que nós acabamos de ler mais uma vez esta noite. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, pois nós dependemos, ó Deus, do agir do Senhor pelo teu Espírito, para nos dar, ó Deus, o entendimento das verdades espirituais do Senhor. Peço ao Senhor, ó Deus, que ilumine as nossas mentes, que o Senhor, ó Deus, molde o coração de cada um, ó Deus, que está aqui e veio, ó Deus, para ouvir a tua voz, e que assim o Senhor nos fortaleça nesta última mensagem que vamos ouvir neste ano. Nos encha com teu Espírito Santo, transforme, ó Deus, o nosso interior para nós iniciarmos o ano de 2022 com as certezas da tua palavra, com o fortalecimento do Senhor, com o encorajamento que só o Senhor pelo teu Espírito pode nos trazer, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós podemos ver então que Israel passou por diversas situações onde eles jamais imaginariam que eles então passariam. Quando o Senhor deu a promessa a Abraão de que a sua descendência receberia uma terra, ele não sabia qual caminho ele iria trilhar. Não sabia quais eram as situações que ele iria vivenciar ou que os seus descendentes iriam passar. Israel passou por momentos que eles não imaginavam que Deus iria permitir que eles então passassem. Obstáculos, dificuldades surgiram ao longo de toda a história, ao longo de toda a trajetória de Israel, ao longo de toda a trajetória, desde a família de Abraão até a chegada à terra prometida. Diversos foram esses momentos, alguns de alegria, outros de tristeza. Israel, apesar de ser o povo escolhido por Deus, passou também por grandes tristezas, por grandes batalhas, onde nós olhamos então a palavra do Senhor neste instante, Deus ordenando que o povo olhasse para a sua história e recordasse os grandes feitos do Senhor. Ao longo de todos os momentos de batalhas, eles deveriam se lembrar quem esteve com eles em todos os instantes. O trecho, então, que nós fizemos leitura está no livro de Deuteronômio, o livro onde ele contém as histórias que já foram, então, passadas em outros momentos, são recordadas não somente a lei dada a Moisés, mas também alguns feitos que o Senhor realizou através do seu povo e para com o seu povo, para que Israel pudesse, então, trazer à memória tudo aquilo que Deus havia feito através de todos os momentos desde a sua libertação. Quando você entende, então, o capítulo de número 8, você pode observar que a ênfase é exatamente na retrospectiva. A retrospectiva que Israel deve fazer neste momento sobre toda a sua história. Olhe comigo os versículos 2, 6, 11, 14 e 18. Versículo de número 2, ele começa dizendo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Versículo de número 6, ele diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo de número 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor. Versículo de número 14, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E versículo de número 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Veja, a ênfase neste capítulo é a retrospectiva que Israel deve fazer,
porque os verbos que são aqui colocados eram para Israel guardar as lembranças, guardar os ensinos que Deus havia deixado, se lembrar daquilo que Deus havia feito, que eles pudessem a cada momento se recordar de tudo o que tinha acontecido ao longo de toda a trajetória. E é com isso que nós vamos entender, então, que jamais nós devemos esquecer que o foco da retrospectiva está naquele que nos guia. Veja do versículo 2 ao versículo 5, como a palavra do Senhor, então, ela reforça esta afirmação. O Senhor, então, começa a lembrar a Israel sobre a maneira como Ele havia os guiado. Versículo de número 2, ele diz isso: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto pelos 40 anos. Eles deveriam se lembrar então de todo aquele momento onde eles passaram pelo deserto. Passar pelo deserto não foi uma experiência agradável a todo Israel, muito pelo contrário. O deserto árido trazia aquele calor escaldante durante os dias, e imagine então a caminhada de todo este povo, sendo liderado por Moisés, caminhando por um local então onde o calor era extremo de dia, e à noite o frio se tornava cada vez mais extremo. Um deserto onde a água é escassa, um deserto onde a comida é difícil também de ser encontrada. Deus está falando para Israel se lembrar do tempo em que Ele os guiou por toda a trajetória dos 40 anos em que passaram pelo deserto. Momentos que não foram fáceis para todo este povo, apesar de que o texto então ele nos diz no versículo de número 4, que as vestes daquele povo, elas não envelheceram. Nós vemos o texto mostrar que nem mesmo os pés daqueles então que estavam caminhando se incharam, porque Deus estava os guiando em todos aqueles momentos. Mas eu pergunto a você, o que é caminhar no deserto? Você não vive no deserto. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de estar num deserto. Porém, eu digo a você que aqueles que vivem esta pandemia, eles podem responder com profundidade o que é caminhar no deserto. O que é viver nesta aridez? O que é viver ao longo de um grande período em meio às dificuldades? É exatamente esta circunstância de inconstância. Dia muito quente, noites muito frias. Falta de água em alguns momentos, falta de comida em outros, outros abundância. A inconstância dos momentos foi o que eu e você vivemos ao longo de 2021, com a presença ainda desta pandemia. Mas esta era uma situação totalmente impossível de Abraão imaginar que ele passaria, ou que os seus descendentes passariam, quando Deus o chamou para que ele saísse da sua terra, da terra dos seus pais, e ele fosse em busca de uma terra a qual o Senhor estava prometendo a ele e aos seus dependentes, aos seus descendentes. Mas então, independente de toda a situação que nós vivemos, a palavra do Senhor, ela nos reforça que o foco da retrospectiva é aquele que nos guia na história. Quando nós olhamos para trás, o foco, aquele que merece toda a exaltação, é aquele que foi capaz então de nos guiar até o momento em que nós estamos vivendo neste dia. Porque o deserto para Israel não aconteceu sem propósito. Os 40 anos que eles poderiam ter feito um trajeto mais curto, mas o Senhor os conduziu para fazer um trajeto mais longo. Este momento não foi um momento sem propósito. O texto diz isso muito claro para nós. Versículo de número 2, no final, e versículo de número 3, ele começa dizendo: Ele te humilhou. Deus humilhou Israel. Ele te deixou ter fome, e Ele te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
O deserto não foi algo ao acaso, o deserto foi algo que Deus permitiu para então provar o seu povo. A humilhação que Israel passou por ficar momentos sem água e momentos sem comida foi permissão de Deus para prová-los. Versículo de número 2, no final, ele diz: para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Por que Deus permite desertos? Para provar, para humilhar, para lembrar a cada um de nós que nem só de pão viverá o homem, mas que de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Para aprendermos a confiar naquele que guia toda a história. Por isso o foco da retrospectiva não somos nós, não são as pessoas, é Deus. Tudo o que aconteceu ao longo do ano de 2021 era para nós chegarmos hoje aqui e exaltarmos ao nome do Senhor. Para glorificarmos a Deus, apesar de todo o deserto, apesar de toda a dor, apesar de todas as pessoas que nós choramos porque perdemos ao longo deste ano. O foco de toda a história é Deus. Mas nós vemos a palavra do Senhor no livro, na carta aos Hebreus, nos mostrar que muitos dos israelitas passaram pelos 40 anos de deserto, ouviram a palavra do Senhor através de Moisés, dizendo para eles: lembrem-se quem guiou vocês ao longo de todo este deserto. Mas o autor aos Hebreus, ele nos diz que mesmo depois de passar pelo deserto, ser sustentados com o maná, uma comida que ninguém conhecia, que ninguém nunca tinha visto chegar diante deles, como o texto nos fala. Eles viram água sair da rocha, eles viram uma coluna de nuvem direcioná-los ao longo do dia, uma coluna de fogo ao longo das noites, para direcionar e para os aquecer, algo que Israel jamais tinha visto. Mas o autor aos Hebreus, ele nos diz que apesar de tudo isso, muitos ainda guardavam em seu coração apenas incredulidade. Apesar de terem visto Deus guiar, apesar de terem visto Deus cuidar, eles se esqueceram do Senhor. Eles não guardaram, portanto, a história, lembrando-se que foi o Senhor quem os guiou, foi o Senhor quem os sustentou ao longo de todos aqueles momentos. Eles não se lembraram que se não fosse Deus, eles não atravessariam o deserto. Se não fosse Deus, eles não atravessariam o deserto sem suas vestes se gastarem, sem seus pés se incharem. Veja no calor dos dias que muitas vezes nós vivemos, para nós, 3 horas andando debaixo de sol já é suficiente para os pés de alguns já incharem. Esta era uma prova da bondade e da misericórdia de Deus para com Israel, mas isto não foi suficiente, porque a incredulidade estava no coração deles, e eles se esqueceram do Senhor. Por isso o autor aos Provérbios diz que aqueles que reconhecem a Deus em suas vidas, eles receberão deles o caminho correto que eles devem trilhar. Entre os israelitas, apesar da incredulidade de alguns, a palavra nos mostra que Josué e Calebe acreditaram em Deus. Acreditaram não só no que eles estavam vendo, mas eles confiaram na palavra do Senhor. E quando eles observaram então aqueles inimigos, eles não desanimaram, eles não se entristeceram, mas continuaram confiantes na palavra do Senhor, porque eles encontraram o caminho e receberam do Supremo Guia as bênçãos para poder continuar em meio às dificuldades. As dificuldades, a palavra nos diz, elas são como o ouro para o ourives, aquele então que vai lapidar as pedras preciosas, que vai purificá-las. Para isso, o que ele faz? Ele coloca esta peça no fogo,
É isso que Deus faz conosco. É o que a palavra do Senhor reforça. Deus, então, em meio às dificuldades, Ele nos disciplina. Ele está nos purificando, Ele está permitindo os desertos, permitindo a pandemia para nos humilhar, para nos provar e verificar depois de todo este ano, o que é que ainda habita no seu coração? O que é que você está guardando no seu coração hoje? A quem você é grato? A quem você louva? Quando você chega no último dia do ano e você olha para trás. A maior recordação deste ano devem ser, portanto, os ensinos que o Senhor nos permitiu colher com todo este período da pandemia que nós vivemos. Apesar de toda a dor, apesar de todo o deserto, Deus permitiu com um grande propósito. Ensinos estes que nos conduziram até este momento. Que eu e você estamos aqui juntos para cultuar ao Senhor e podermos então exaltar o nome daquele que guiou toda a nossa história, que nos guiou até este momento com vida, nos permitindo descobrir que nós somos fracos, limitados e que nós precisamos de um Deus todo-poderoso para cuidar de nós, para nos livrar do vírus, para nos curar, para nos sustentar, para nos dar vida. Se não for o Senhor, nada disso teria acontecido. Por isso, quando o autor então chega no versículo de número 10, ele diz: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ele nos lembra então que depois que Israel foi guiado pelo Senhor e alcançou a terra prometida, chegou ao momento em que eles queriam chegar, o que eles deveriam fazer era conduzir a Deus todo o louvor, porque o Senhor os guiou, de tal forma que os sustentou, de tal forma que o poupou a vida deles, e é isso que nós estamos aqui para fazer nesta noite, para louvar ao nome daquele que guiou a nossa história ao longo de 2021. Mas veja que o foco da retrospectiva é aquele que nos guia, mas também daquele que nos liberta. Leia comigo então a continuação do texto do versículo 11 ao versículo de número 16, que diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiverdes farto, depois de haverdes edificado boas casas e morado nelas, depois de te multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e te aumentar a tua prata e o ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazeres bem. Versículo de número 14, portanto, ele nos lembra que Israel não poderia esquecer que eles viveram debaixo de opressão. Eles não deveriam se esquecer do que eles viveram quando estiveram no Egito. A palavra do Senhor, ela então nos conta que foi através de Moisés, o grande líder que Deus então suscitou, que Israel foi liberto. Mas o texto de Êxodo, capítulo 1, ele então dizia sobre aquele momento: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam.
A palavra do Senhor, então, em Deuteronômio 8,14, está dizendo para Israel: não se esqueçam que vocês viveram um tempo de opressão, um tempo de tirania sobre vocês. O que nós nos lembramos que foram mais de 400 anos. 400 anos de opressão, 400 anos de sofrimento, onde eles viveram debaixo do controle dos egípcios, e então eles clamaram ao Senhor. E aí então, com a sua bondade e misericórdia, ele levanta Moisés para confrontar o grande líder do Egito, confrontar o faraó e libertar ao povo do Senhor. O foco da retrospectiva é aquele que nos guia, mas também aquele que nos liberta. Israel não deveria esquecer em nenhum momento quem havia os libertado daquela escravidão, quem havia os libertado da opressão que eles viveram ao longo dos 400 anos. Pois uma vez que eles deixassem o orgulho tomar conta dos seus corações, eles deixariam de olhar para Deus, eles deixariam de lembrar que Deus esteve com eles ao longo de toda a história. Eles se esqueceriam que a opressão só foi retirada deles porque Deus foi bondoso, porque Deus foi misericordioso. Mas mais uma vez, apesar de todo o alerta que a palavra do Senhor nos traz, que Israel não deveria se esquecer de quem havia os libertado, quando nós alcançamos o tempo da monarquia sob a liderança de Jeroboão no Reino do Norte, com medo de perder aqueles que estavam debaixo da sua liderança, Jeroboão dá a seguinte ordem a todo Israel: adorem aos bezerros de ouro que eu construí nas extremidades do nosso território, porque foram estes bezerros que libertaram vocês do Egito e permitiram vocês chegarem até este momento em que estão vivendo. O que Israel fez a partir daquele momento? Se esqueceu do Senhor, deixou o orgulho tomar conta dos seus corações e passaram a adorar os bezerros de ouro construídos por Jeroboão. Viveram em idolatria. O Reino do Norte é conhecido por ser direcionado por reis idólatras, conduzindo então a todo Israel à idolatria constante, e por isso o Reino do Norte, ele vai receber o castigo, o juízo de Deus. A destruição que era prometida pelo Senhor somente às nações vizinhas, Deus trouxe sobre Israel, porque eles desobedeceram ao Senhor, porque não deram ouvidos à palavra do Senhor, porque se esqueceram de quem havia os guiado e quem havia os libertado durante toda a opressão que passaram no Egito. Se a opressão da pandemia, ela vai durar somente 2, 3 ou 400 anos, como aconteceu a opressão em Israel pelo Egito naquele momento, nós jamais devemos nos esquecer que aquele que nos libertou dessa opressão está nos libertando, permitindo tecnologias que nos fazem hoje mais protegidos deste vírus que ainda está circulando por todo o mundo. Nós não podemos esquecer que é o próprio Deus. Deixar que 2022 chegue e que as coisas normalizem, e que você permita que o orgulho tome conta do seu coração, e você se esqueça que você só chegou até aqui porque Deus te libertou dessa opressão, porque Deus te guiou ao longo de todo este ano, porque Deus esteve em todos os momentos, porque Ele é o foco da retrospectiva. A história não é sobre nós, a história é sobre Ele. A história não é para nós nos engrandecermos e falarmos: olha, eu venci. Não, é para nós olharmos para a história e vermos o que Deus nos permitiu vencer,
Como Deus nos trouxe até este momento que nós estamos agora aqui cultuando a Ele. Porque nem todos puderam fazer isso. Nem todos chegaram até este momento. Nem todos estão vendo a história continuar. Mas nós estamos. Deus está permitindo isso a nós, para nós continuarmos contando às pessoas a história que Deus está escrevendo através do seu povo. O Senhor nos libertou pelos meios que nós temos hoje. Da mesma forma como a palavra nos diz que o Senhor deu água da rocha, maná que caíram dos céus, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite para os israelitas. Os meios não importam para nós. Importam quem forneceu toda esta circunstância e nos trouxe até este momento. Meus irmãos, o foco da retrospectiva é o Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos liberta, mas também aquele que nos dá força. Leia comigo a continuação do texto, do versículo 17 até o versículo de número 20. A palavra do Senhor diz: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Meus irmãos, ao passo que o orgulho tome conta do nosso coração, nós deixaremos de olhar para trás e reconhecer o agir do Senhor. Deixaremos de ver Deus como fonte de todo o auxílio em meio à pandemia que nós vivemos, como o refúgio maior que nos acolheu durante todos os dias e noites que nós chorávamos de medo pelo que iria ainda acontecer, porque nós não sabíamos como essa pandemia iria reagir, quantas variantes iriam chegar ou quantas ainda virão. Quando o orgulho toma conta do nosso coração, olhamos para a história e esquecemos de Deus. Esquecemos que foi Ele quem nos deu força para nós chegarmos até aqui e com vida nós continuarmos. Com vida, com saúde, com alegria, encerrarmos 2021 e começarmos então um novo ano. As situações passaram a ficar mais tranquilas para Israel. O tempo passou, eles foram libertos do Egito, eles caminharam pelo deserto por 40 anos, mas chegaram à terra. Chegaram à terra que o Senhor prometeu, que mana leite e mel. E neste local, a palavra do Senhor então está dizendo: vocês vão se multiplicar. Israel chegaria neste local e continuaria construindo a sua vida, porque ali era o melhor lugar onde eles poderiam então estar. O desenvolvimento de um povo que chegou à prosperidade e a uma vida tranquila. Porém, a palavra então os alertou, disse a eles: não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. A palavra do Senhor já havia alertado Israel que eles não deveriam se esquecer que toda a força que eles tinham recebido para conquistar as riquezas vinha do Senhor. Mas apesar de todo o alerta, a palavra do Senhor ela nos mostra que Israel se esqueceu mais uma vez. Eles construíram casas, eles se multiplicaram, eles criaram grandes criações de gados, de animais,
Eles se tornaram um povo forte, que colocava medo nos inimigos, porque Deus estava com eles, quando eles viviam então em obediência. Porém, quando eles chegaram a este momento, eles afirmaram que tudo aquilo que eles tinham conseguido tinha sido por causa das suas próprias forças. Eles olharam para trás e se esqueceram de quem havia dado a eles condições de alcançar toda aquela prosperidade. Porém, o ser humano, num sopro divino, ele pode deixar de existir, voltando a simplesmente ser pó de onde ele veio, como o salmista vem nos dizer. Então, como o ser humano, como nós podemos ser capazes de pensar que somos responsáveis por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós conquistamos? Pois nós somos limitados, nós não temos nada sobre o nosso controle. E o profeta Ageu, quando ele vem exortar a Israel, ele diz então que eles estavam vivendo em casas apaineladas, enquanto o templo do Senhor ele estava em ruínas. O profeta Ageu lembra isso a Israel, para que eles pudessem então entender que tudo aquilo que eles tinham recebido vinha de Deus, e o Senhor, para mostrar a eles o caminho que eles estavam trilhando, reteve as riquezas, reteve o orvalho, e a terra deixou de dar frutos. Da mesma forma, o profeta Jeremias questiona: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O Senhor é aquele que nos dá força para vencer todos os dias. Israel se esqueceu disso, que o sustento material e espiritual, ele vem de Deus. Israel não teria alcançado aquela terra que mana leite e mel, as propriedades, as casas apaineladas, todas as suas riquezas, se não fosse a força dada por Deus. Da mesma forma, nós vemos que ninguém teria suportado os dias da pandemia e os números alarmantes de tantas mortes, se não fosse Deus dar a nós força. Não aguentaríamos. Percebemos nesses dias o quanto nós somos fracos e o quanto nós precisamos do poder de Deus, o quanto nós precisamos da graça de Deus sobre nós para estarmos de pé todos os dias, trabalhando, cuidando de casa, cuidando da família e continuando o que nós temos a fazer. A misericórdia de Deus deve ser motivo de nosso louvor, porque Ele não nos deixou perecer no meio de todo este trajeto que nós trilhamos. Mas em meio às dores deste ano, as suas conquistas, que você traz a este dia, que você se recorda que conseguiu, a quem você então entrega isso tudo? A quem você agradece? De onde você tirou forças para tudo isso? Talvez ao longo de todo esse tempo, você estava orgulhoso, acreditando que só havia chegado até este momento, porque você mesmo havia batalhado para isso, porque você mesmo havia se esforçado para isso, e se esqueceu de Deus. E por isso este dia, o último culto do ano, ele é tão importante, porque é um dia de nós olharmos para trás, de nós fazermos uma retrospectiva, analisarmos o que nós vivemos, cada situação que nós passamos. Cada um aqui da sua família representa histórias diferentes, dores diferentes, alegrias diferentes. Não vivemos todos a mesma coisa, apesar de estarmos debaixo da mesma circunstância, mas o que todos nós somos levados a reconhecer é onde está o foco
de toda esta retrospectiva que nós estamos fazendo? Quem foi aquele que te guiou pelo deserto de 2021? Quem foi aquele que te libertou, ou aquele que está te libertando desta opressão? Quem é aquele que te deu forças para seguir e que te dará forças para começar um novo ano com ânimo? Um novo ano sem medo do que pode acontecer. Um novo ano sem medo das novas circunstâncias. É Deus. Porque somente o Senhor é o foco da retrospectiva e merecedor de todo o nosso louvor. Deus nos guiou. Deus nos libertou. A liberdade conquistada por Deus, ela não é somente momentânea, e ela não é apenas da opressão da pandemia que vem sobre nós, mas para nós adentrarmos a terra prometida pelo Senhor, o descanso eterno. O Senhor então nos libertou da pior das opressões que qualquer ser humano poderia vivenciar. O Senhor nos libertou da opressão, dos pecados que nos assediavam constantemente, da escravidão que nós vivíamos em todos os momentos. Para isso, a liberdade dada por Deus veio por meio da cruz, trazendo a nós hoje aqui a liberdade de nós podermos servir ao Senhor, a oportunidade de nós, com toda tranquilidade, sabermos que estamos encerrando o ano com a promessa do Senhor sobre nós. Que vamos começar um novo ano com as promessas de Deus sobre nós. Promessas que estão próximas a se cumprir, promessa da eternidade, promessa da salvação que vai, portanto, se efetivar no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, então, que Tiago nos recorda: aquele que perseverar receberá a coroa da vida. Aquele que mantiver a sua fé, aquele que não se esquecer do Senhor, aquele que se recordar quem o guiou, quem o libertou, quem dá a ele força. Essas pessoas que exaltarem ao nome do Senhor constantemente, pela fé, estas receberão a coroa, a entrada ao descanso eterno, a entrada na terra prometida, a entrada na nova Jerusalém. Com isso, a palavra do Senhor, ela nos diz para obedecer ao Senhor, porque Ele nos trouxe até este momento, e através da nossa obediência é que nós honramos a este Deus que nos guiou, libertou e que tem dado a nós a força. Não se esqueçam de Deus, não se esqueçam dos poderosos feitos do Senhor, não se esqueçam do que Deus fez para te trazer até este dia, não se esqueçam de cada um dos detalhes da história que o Senhor está permitindo você vivenciar, e a cada recordação dessa retrospectiva, onde o Senhor será o foco, louve a Deus. Louve ao Senhor, exalte, porque foi para isso que nós somos criados. É para isso que o Senhor permitiu esse deserto. É para isso que o Senhor permite as provações, para nós não olharmos para nós, mas para nós olharmos para Ele. E com isso, encerre este ano sendo grato ao Senhor por toda a bondade, graça e misericórdia que o Senhor dispensou à sua vida, à sua família, apesar de todas as dificuldades. Seja 2022 um ano do novo momento, onde você estará com ainda mais afinco na presença de Deus, firmado ainda com mais intensidade na rocha que é Cristo Jesus, onde você buscará ainda mais para que o Senhor seja louvado e engrandecido através da sua vida. Quero convidar você